Bom, na aula passada então a gente estava falando de CNNs, a gente começou a construir uma rede completa, como essa aqui que está no slide, que tinha né, 3 camadas aqui, convolucionais, e aí a gente falou que no final, quando a gente queria fazer classificação, para dar como saída aqui um Y chapéu, uma previsão, né, entre 0 e 1, por exemplo, a gente tem que achatar esse volume aqui, né, em um vetor de características, e aí a gente usa uma camada, por exemplo, uma única camada de saída aqui com uma sigmoide, por exemplo, com apenas né, uma matriz de pesos aqui, uma sigmoide, a gente consegue dar uma previsão a partir desses neurônios aqui, que nada mais são do que a versão achatada ali dessa dimensão aqui toda, desse volume, né? Então, recapitulando, né, a gente tem uma imagem como entrada, nesse caso a imagem é 39 por 39, né? Valores um pouco aleatórios para que fique fácil a conta aqui, mas uma imagem de 39 de largura e 39 por altura com 3 canais vermelho, verde e azul, né? Aí aqui o N, né, que, lembrando a nossa notação, o nosso N aqui é o tamanho da imagem, nesse caso 39, né? E aí para essa primeira camada convolucional aqui, o nosso filtro tem tamanho 3, tá? O tamanho do stride aqui é 1, o padding é 0, né, P, e aqui o número de filtros vai ser igual a 10. Tá? Então esse M1 igual a 10 vai ditar para a gente aqui a profundidade do volume, do volume posterior. Ou seja, a ativação da camada 1, da primeira camada, vai ser dependente do número de neurônios, né? Assim como era na MLP também. Mas nesse caso aqui, o que acontece é que o número de filtros aqui vai definir a profundidade, o número de canais resultantes da ativação. E aqui, né, a dimensão diminuiu de 39 para 37, tá? Porque a gente usou um filtro de tamanho 3, sem padding. Você lembra que a gente poderia usar o padding para manter as dimensões se a gente quisesse. A gente poderia colocar um padding em tamanho 1 aqui, por exemplo, nessa imagem, e aí se a gente fizesse essa operação, a gente manteria as dimensões de 37 para 39. O stride aqui é o tamanho 1, que é o tamanho padrão, que já vai pulando, né, a convolução com passos 1 por 1, tanto na horizontal quanto na vertical. Então essa visualização de redes convolucionais, gente, ela é bastante importante. É assim que elas aparecem em artigos, assim que elas aparecem definidas na maioria das vezes. Vocês vão ver um diagrama desse tipo aí, com modelinhos 3D, geralmente esses cubos, ilustrando a rede. Então é bem importante você ficar acostumado com esse tipo de diagrama para vocês conseguirem ler as redes de uma forma rápida. Tá? E aí, seguindo então na segunda camada, né, a gente teria filtros de tamanho 5, né? Aí o stride de tamanho 2, tá? Gente, quando a gente aumenta o stride de 1 para 2, uma coisa que é bem comum aqui, por exemplo, quando a gente passa a ter um stride de 2, lembra que a gente tem o stride naquela continha nossa lá, ele entra no denominador. Então ele vai dividir, se vocês forem olhar aqui, ele vai dividir por 2 o tamanho das imagens, nesse caso aqui. Tá? Aí mais, como o filtro é 5, também a gente reduz 2 reduz 2 e depois divide por 2, né? É N menos 2P mais 1, não é isso? Ou é isso a forma? Deixa eu voltar lá. É que essa aqui, vamos deixar ela aqui. Para a gente consultar se a gente precisar. N mais 2P menos F dividido por S mais 1. E o chão disso se o resultado não der se o resultado não der inteiro. Bom, então esse valor 17 aqui foi calculado com essa fórmula. Vamos ver se está batendo. N 37, né, eu estou olhando para o N, esse N aqui, mais 2 vezes 0, isso aqui é 0,
que mais? Menos F, o F é 5. Aí, o que mais que falta? Dividido por 2, mais 1. Então, isso dá 32 dividido por 2, não é isso? Mais 1, que é igual a 16 mais 1, que é igual a 17. Então, né, o nosso N' que seria né, o tamanho da imagem da próxima camada, ou você pegar aqui N, talvez para ficar mais L mais 1, NL, F de L, P de L e S de L. E aí assim a gente obtém aquelas dimensões ali. Tá? Isso é bastante importante para debugar o seu código também. Quando você está programando, é bem comum, eventualmente, você ter inconsistências de dimensões no código. Aí, para fazer é sempre importante usar a teoria para fazer um teste de sanidade, saber se você está implementando aquilo que você queria implementar mesmo. Bom, e aí segue da mesma maneira. Lembrando que todas essas camadas aqui são camadas convolucionais e essa aqui. Isso aqui, né, gente, essa coluna aqui, no 1960, notem que ela não tem uma dimensão, ela tem apenas uma dimensão aqui, porque isso aqui, na verdade, não conta como uma camada, tá? Isso aqui basicamente é um vetor de características. Isso aqui é como se fosse um X. Aqui não tem pesos, tá? Aqui é realmente esses valores aqui todos achatados, onde tem peso é só aqui. Então essa aqui vai ser uma camada com 1960 pesos. Aqui você teria um vetor de pesos W, né, para multiplicar por cada entrada aqui, mas aqui não tem pesos. Tá? Aqui é só achatar mesmo. Então, o que é legal aqui? Que vocês podem visualizar essas camadas convolucionais como um extrator de características, ou uma forma de transformar a sua imagem em um vetor de características. Entendeu? E aí, a partir daqui, você pode fazer, tentar achar um hiperplano que separa o espaço. Então, a esperança é de que isso aqui transforme o nosso espaço em algo mais simples, facilmente separável, e aí esse vetor aqui seja organizado o suficiente para que apenas uma camada ou poucas camadas consigam resolver o problema para a gente. Então, a gente começa a pensar agora de uma forma mais modular. Tá? A gente tem essa ideia de camadas, a gente pode conectar elas, a gente pode usar da forma que a gente quiser, mas essa intuição aqui é importante. É como se cada camada aqui estivesse aprendendo uma certa característica diferente até chegar em uma característica mais alto nível que a gente consiga separar facilmente. Bom, a gente fez esse exercício na aula passada, né, para calcular o número de parâmetros, e aqui a ideia era para mostrar para vocês que realmente o que a gente queria fazer, que era reduzir o número de parâmetros no nosso modelo, a gente conseguiu fazer com uma rede neural convolucional. Né, de fato, a gente mostrou que a gente tem agora um número de parâmetros independente do tamanho da entrada, o que é muito bom. A gente pode controlar o tamanho dos nossos filtros e a quantidade de filtros da forma como a gente quiser. E isso aqui ajuda a reduzir o overfit. Né? Tendo quanto menos parâmetros eu tenho, menor é a minha chance de dar overfit nos meus dados. Bom, hoje eu queria, para finalizar, né, o assunto de convolucionais, falar de camadas de pooling, que são outros tipos de camadas que se parecem com aquelas camadas convolucionais, mas elas têm outra função. Na verdade, elas não contêm nem pesos para ser aprendidos, tá? Elas são camadas que empiricamente ajudam a melhorar o desempenho do nosso modelo. E como a gente vai ver ali, a ideia é manter algumas características da entrada na saída. E a gente vai falar de dois tipos de camadas de pooling, max pooling e average pooling. Então, são as duas mais comuns, apesar que a max pooling é a mais comum dessas duas. É bem mais comum você ver max pooling do que average pooling. Tem alguns casos onde uma faz mais sentido usar um do que a outra, mas em geral se usa max pooling. E qual que é a ideia
de max pooling. O max pooling é um filtro também, assim como os filtros que a gente aprende lá com a rede convolucional. É um filtro, só que ele é um filtro sem pesos, né? E a ideia desse filtro aqui é extrair o máximo de uma vizinhança, o elemento máximo de uma vizinhança. Então, por exemplo, se eu for aplicar esse filtro de max pooling naquela imagem 4x4, eu tenho esse filtro agora aqui 2x2, né, de max pooling. Ele poderia ser diferente, ele poderia ser maior, tá? Não necessariamente precisaria ser 2x2. Mas quando eu aplico esse filtro aqui, intuitivamente pelo nome desse filtro, o que você acha que deveria resultar aqui nesse elemento aqui? 9, né? Eu estou extraindo o elemento máximo dessa vizinhança aqui. 9 é maior que 3, que é maior que 2, que é maior que 1. Certo? Eu faço isso para todas as vizinhanças que eu percorrer. Então, eu vou percorrer esse filtro aqui como se eu estivesse percorrendo um filtro normal, ou seja, eu vou aplicar uma convolução aqui. Essa multiplicação aqui é exatamente percorrer a imagem da mesma forma como a gente percorre com convolução, só que agora eu não estou aprendendo nenhum peso. E notem que é a mesma coisa, a mesma propriedade acontece aqui, né? Eu tenho um filtro de tamanho 2, então vale os mesmos hiperparâmetros aqui. Tá? Eu poderia ter um filtro aqui maior, 3x3, ou 4x4, enfim. E o stride também vale aqui. Nesse caso, meu stride foi de tamanho 2, né? Que eu pulei, eu estava nessa região verde e pulei direto para vermelha aqui. Eu não passei por essa aqui, ó, pela essa intermediária 3, 2, 9, 1. Aqui eu pulei essa vizinhança, essa região da matriz. Da mesma forma como eu pulei direto verticalmente aqui, da vermelha para verde, para azul aqui, ó. Então você poderia ter um stride de tamanho 1, calculando o máximo dessas vizinhanças, da mesma forma como que você faria para convolucional. Então, não temos nenhum peso aqui para aprender, tá? Quando a gente aplica uma camada dessa aí, a gente simplesmente passa para frente os valores que a gente obteve. Bom, uma camada similar é a camada de average pooling, que, como o próprio nome já diz, ela vai calcular a média da vizinhança. Então, é a mesma ideia, só que agora a gente tem como resultado ali a média, né? 1 mais 3 mais 2 mais 9, dividido por 4, dá 3,75. Então, a gente captura a média agora, tá? Das vizinhanças. Então, aqui é a mesma ideia, tá? Aqui você pode controlar o tamanho desse filtro, você pode controlar o tamanho do stride desse filtro. E, de novo, esse tipo de camada não tem pesos para aprender. Bom, gente, eu estive pensando aqui e uma das coisas que eu queria trazer mais para as aulas eram atividades onde vocês faziam. Então, hoje, para a gente ter até aqueles pontos de participação. Então, apenas para a gente praticar aqui, eu queria que vocês fizessem esse exercício aqui em papel e me entregassem o resultado. Vocês têm papel aí? Caneta e papel? A ideia aqui é calcular a matriz resultante aqui da aplicação de um filtro max pool de tamanho 3 e stride 1 nessa matriz aqui. Então, bom, gente, em resumo aqui, qual que é o tamanho da imagem final? 3x3, né? Então, isso aqui deveria ser a primeira coisa que vocês iam fazer, né? Detectar o tamanho da imagem. Aí tem vários jeitos de fazer isso aqui. O que eu gostaria é que vocês desenvolvessem a habilidade de calcular esse valor 3 sem ter que fazer a operação na cabeça. Tá? Tipo, que uma das formas de você pensar o tamanho final da matriz é você colocar aqui, imaginar, né, um filtro de tamanho 3, aí colocar o primeiro resultado, aí passar um para frente, calcular o segundo resultado, passar um para frente, calcular o resultado e simular todo o algoritmo até você chegar numa matriz 3x3. Né? Mas, enquanto você poderia fazer na sua cabeça essa conta aqui. Tá? Claro que nesse caso aqui é mais simples, né? Então, por exemplo, aqui não tem padding, então é sempre 0, né? E não tem stride. Então, aqui é 1, aqui é 0, seria n menos f, né? Mais 1. Então, 5 menos 3 dá 2, mais 1, 3. Tá? Bom, aí obviamente só para calcular os máximos você tem que fazer algo, você tem que olhar para a vizinhança mesmo.
Bom, a gente não falou agora, mas a ideia de pooling, ou camada de pooling, também se aplica a volume, só que agora tem um detalhe, né? Na aula anterior, a gente falou que quando a gente tem uma camada, né, de convolucional normal, eu vou até relembrar isso, para que fique mais óbvio o que eu quero dizer. Quando a gente tem aqui, nesse exemplo aqui, ó, eu mostrei que quando a gente aplica uma convolução em um volume, né, o que acontece? Primeiro que os fios têm que ser iguais, né? A gente tem que ter, o número de canais, perdão, tem que ser, da imagem tem que ser igual ao número de canais nos filtros, ou, de uma maneira geral, o número de canais na ativação, sendo que essa aqui é ativação 0, mas na ativação 1, ativação 2, o número de canais sempre tem que ser igual ao número de canais dos filtros. E nas convoluções em volumes, quando a gente aplica uma convolução de um filtro com uma imagem, nesse caso 5x5 e um filtro 3x3, a gente perde a informação de profundidade aqui, porque a gente aplica, né, o filtro em volume, somando todos os elementos aqui desse volume, aqui, desse cubo, né, de forma ponderada. Então a gente tem como resultado uma imagem 3x3 sem profundidade, ou com profundidade 1. O que acontece nas convoluções ou nas camadas de pooling em volumes? Para o pooling, a gente não vai executar a convolução na profundidade, tá? A gente vai executar as operações de pooling de forma independente para cada canal. Então, esse canal aqui vai ser aplicado o pooling com esse filtro aqui, esse canal verde vai ser aplicado o pooling com esse canal do meio, e esse canal de pooling, esse canal azul vai ser aplicado com esse filtro de pooling aqui. Então, isso como a gente vai ter como resultado exatamente as mesmas dimensões. Perdão, não as mesmas dimensões do filtro. Nesse caso particular, aconteceu por acaso aqui que porque a gente tinha uma imagem 5x5 aqui assumindo um stride 1, né, e um número de filtro F igual a 3, a gente obteve como resultado uma ativação 3x3x3. Tá? É coincidência aqui que esse filtro de pooling aqui resultou numa transformação, ou numa imagem transformada de mesmo tamanho. Esse tamanho 3x3 aqui vai depender do tamanho da imagem, ou da ativação, e do tamanho da camada de pooling em si, ou do filtro da camada de pooling, né? Do F lá. Então, quando a gente aplica, né, esse pooling em volumes, a gente não altera o número de canais de 3 para 1, que nem aconteceu lá no volume de uma convolução, ou uma convolução com volume. Beleza? Aqui é paralelo. Bom, então eu queria apresentar para vocês agora uma rede convolucional real, né, chamada LeNet 5. Essa rede ela foi proposta pelo Yann LeCun, aquele mesmo cara lá que eu falei que estava no site dele. A gente estava baixando o MNIST lá do site dele. Ele trabalhou por muitos anos nesse problema de reconhecimento de dígitos, e essa rede neural foi proposta por ele. Eu preciso confirmar qual o ano que foi isso, só para a gente ter uma ideia. LeNet 5. Não, 1998. Tá. É uma das primeiras redes convolucionais para processamento de imagem. Então, assim, é interessante olhar para trás, a gente pensar que desde essa época esse pessoal já estava trabalhando com isso, eles continuaram trabalhando por mais 20 anos até que o mundo inteiro percebesse que essa era uma ideia boa. Tá. Na ciência, às vezes, persistente é um negócio muito importante. O cara ganhou o prêmio Turing, talvez o maior prêmio da vida dele, né, por causa de uma ideia, desenvolvimento dessas ideias em particular. Mas essa aqui é a LeNet 5, tá? Ou uma versão muito, muito próxima dela, pode ter algum detalhe aí que esteja faltando, mas é basicamente isso aqui. Tá? Então a gente tem uma imagem que essa rede foi definida, lembrando, para reconhecer dígito escrito manualmente. Então você tinha imagem de entradas lá de 32 por 32 e 3 canais.
Não, aqui é, perdão, aqui é 1. Eles trabalharam juntos. Não sei se ele foi aluno, acho que foi aluno. Aqui, se eu não me engano, gente, aqui era 1, tá? Depois eu vou confirmar com vocês. Mas eu tenho quase certeza, eu nunca nem vi o MNIST em cores, nem faz muito sentido usar cores no MNIST. Então é mais provável que aqui seja 1, a versão original. E se você quiser adaptar para uma imagem colorida nos dias de hoje, aí seria 3 ali. Mas vamos pensar que é 1 aqui, que é uma imagem preto e branco mesmo. Senão não faria nem sentido aquele 3 lá. Estava aqui, ó. É porque era uma imagem, né, com 3 canais, mas o conjunto de dados é preto e branco. E então, você tem uma imagem assim 32 por 32. É bem provável que também, a versão que eu conheço do conjunto de dados é 28 por 28, mas isso aí não tem problema. Então, o que acontece? Aqui é a nossa camada de entrada, né? Aqui, olha que interessante, a gente já não, né, lembrando, a gente não tem mais nenhuma operação aqui de achatar nada, a gente processa a imagem direto, tá? Com convoluções. A nossa primeira camada, aqui tem um detalhe importante, gente, que eu marquei uma camada como a junção dessas duas computações aqui. Isso é um problema de definições, eu acho, ou de chegar a um acordo da comunidade, que tem lugares que você vai ver a definição de uma camada, por exemplo, a computação uma convolucional ser uma camada e uma camada de pooling, né? E você vai ver em outras notações dizendo que uma camada, que essas duas computações aqui é uma camada só. Porque tem gente que defende a ideia de que uma camada, ela só é uma camada se ela tiver pesos que vão ser aprendidos. Então, como as camadas de pooling, elas não têm pesos, geralmente as pessoas não contam essas camadas. Então, elas vão contar essas duas como uma só. O que são essas duas camadas? A primeira camada é de convolução, normal, como a gente viu, convoluções em volumes. Aí o que acontece aqui? A gente tem filtros de tamanho 5 e stride de tamanho 1, tá? Aí quando eu não coloco o padding, é porque o padding é 0, tá? Então aí fazendo as contas, daria padding 0, né? N32 menos 5, 27, mais 1, 28. Tá? Então, de novo, essas contas você tem que pegar agilidade nessas contas aqui, gente. Tá? Olhar para esses parâmetros aqui e identificar as dimensões. Aí, em sequência, depois da convolucional, vem uma camada de pooling. Aqui é max pooling, tá? Esses dois poolings são max poolings. Aí o max pooling tem tamanho 2 e stride 2. É aquele mesmo max pooling que a gente viu lá, que pula de 2 em 2, com tamanho 2. Tá? E aí o que vai acontecer? Como o stride, lembra, ele está no denominador aqui, ele vai dividir por 2 o tamanho da imagem. Mas lembra que, como eu falei, o pooling é aplicado nos canais de forma independente, então não altera os canais aqui. Manteve 8 aqui, tá? Por isso que não alterou os canais. Porque lembra que a max pooling é aplicada canal por canal de forma paralela, independente. Aí depois a gente tem uma camada, mais uma camada 2, similar. Agora a gente colocou 16 filtros aqui nessa camada. Tá? E tamanho de filtro 2, stride tamanho 2. Aí, de novo, sempre quando vocês verem um stride maior do que 1, vocês vão ver que vai diminuir bem aqui o tamanho da imagem. Isso conecta com, acho que o Samuel perguntou na última aula, por que stride, né? Stride é muito útil para reduzir mesmo o tamanho dos volumes. E essa tendência é bastante comum. Tá? Na prática, a gente sempre vai ver uma coisa desse tipo. Então, aqui o número de canais costuma aumentando. Então, a profundidade dos volumes vai aumentando e o tamanho deles, né, a largura e a altura, costuma diminuir. Então, eles ficam mais profundos e menores na altura e na largura. Bom, a LeNet era basicamente assim, ela tinha essas duas camadas só, e aí depois você pegava esse volume aqui, achatava ele, né, transformava num vetor de características. Aqui está omitido o vetor de características, tá? Essa operação aqui é só achatar esse volume. Então, aí, daí lá na LeNet tinha, de fato, uma camada MLP, né, uma camada completamente conectada, esse FC que vem de Fully Connected. Né, então, tinha uma camada dessa. Eu estou colocando o número 3 aqui, porque ela é a terceira camada na ordem. Tá? Então, Fully Connected 3.
ela tinha 120 neurônios, tá? Então isso aqui é uma camada escondida mesmo, completamente conectada, com os vetores de características aqui. O vetor de características que chega ali tem qual tamanho? A entrada, que o vetor de características, ele tem 5 por 5, 25 vezes 16. Isso dá quanto? 400, né? Então, tem um vetor de 400 aqui, então tem essa rede completamente conectada aqui, 120, ela teria um tamanho de 120 por 400, as dimensões dela. Aí a próxima tem 84, é uma outra camada completamente conectada com 84 neurônios. Então aqui seria 84 por 120. E no final a gente tem lá uma camada de saída para executar a softmax, lembrando que esse problema aqui tem 10 classes, são os 10 dígitos que a gente pode classificar, e aí, idealmente, aqui tinha que dar um valor de probabilidade alto para o 5, para a classe 5. Né? Bom, resumo, essas tabelas também é importante ter em mente, porque a gente costuma ver elas nos frameworks, lá, quando a gente implementa, e elas nos mostram, elas explicitam algumas informações. Tá? Então essa aqui é o resumo daquela rede lá que a gente acabou de ver, né? Nessa primeira coluna que a gente tem as camadas, então a gente começa com a camada de convolução 1 com o tamanho de filtro 5, stride 1, aí seguido de uma camada de pooling, ou max pooling, aí convolução 2, pooling 2, aí completamente conectada e softmax, camada de saída aqui. Algumas coisas que vocês vão notar. Notem como o tamanho da ativação aqui, o que é o tamanho da ativação? Aqui a gente tem as dimensões, né, que a gente viu lá no slide anterior, são essas ativações, são aquelas dimensões ali, tá? Essas dimensões aqui estão lá no slide, estão aqui, na segunda coluna aqui. Tá? Esse tamanho da ativação é basicamente a multiplicação desses três valores. Tá? Então notem como o tamanho da ativação vai diminuindo ao longo das camadas. Tá? Isso é uma característica bastante comum das redes convolucionais. E aqui são os números de parâmetros. Isso aqui é importante para vocês notarem que, né, na entrada a gente não tem parâmetro, né, daí a gente começa a ter parâmetros na primeira camada, só que os parâmetros aparecem apenas na convolucional, não aparecem na camada de pooling, porque tem 0 parâmetros lá mesmo, você não vai aprender nada ali. Tá? Aqui é a mesma coisa, convolucional 2, 0 parâmetros para pooling. Tá? E aqui que é interessante, ó, notem a diferença de grandeza. Quando você coloca uma camada completamente conectada, como ela tem que conectar com todas as ativações anteriores, você tem essa explosão de parâmetros aqui. Então, a grande maioria dos pesos da rede, na verdade, absoluta maioria dos pesos, na verdade, está na porção completamente conectada da rede. Assim, elas são inevitáveis, de certa maneira, né, porque a gente tem que condensar a informação depois em um único número para fazer previsão, a gente quer probabilidade. Mas, em geral, a gente vai ter mais camadas, a gente tentaria ter mais camadas convolucionais do que camadas completamente conectadas. A ideia, de novo, a intuição é a gente tentar simplificar ao máximo o problema para chegar aqui para essas camadas completamente conectadas, para que fique fácil para elas, a gente precisa de poucos neurônios para resolver ou separar aquele espaço linearmente lá. Idealmente, a gente teria que chegar num espaço linearmente separável, né? Bom, eu queria voltar naquela pergunta de por que convoluções. A gente começou toda essa ideia de convoluções com esse argumento de que a gente quer reduzir parâmetros, e de fato é isso que a gente quer fazer. É para isso que as convoluções nascem, elas ajudam a reduzir o overfit, né? E tornam muito mais possível treinar essas redes de maneira mais profunda, porque a gente tem menos parâmetros por camada e tudo mais. Então, reduzir parâmetros é bastante importante aqui para esse problema de imagens, né, bidimensional, mas tem outras características das convoluções que tornam elas interessantes. Além delas reduzirem parâmetros, a gente está fazendo aqui compartilhando parâmetros para ativações diferentes. Então, a gente falou que uma das formas de detectar essas bordas aqui verticais, nesse caso, são usando esses filtros desse tipo aqui, né? A gente falou do Sobel lá e tal. E o que eles fazem, né?
Eles vão aplicar, quando a gente aplica uma convolução, a gente aplica o mesmo filtro para várias partes da imagem. A gente percorre a imagem, inclusive, aplicando exatamente o mesmo filtro. Tá? Então a gente faz algo desse tipo, né? A gente começa com esse filtro aqui lá naquela porção e faz a convolução, normal. Só que olha que interessante, nesse caso particular aqui, né, a gente vai ter um resultado zero aqui para essa parte da imagem, porque você vai ter 10 por 1, né? Mas você tem 10 com menos 1 aqui, então cancela, né? E aí o zero no meio também cancela aquele 10 no meio. Então isso aqui vai dar zero. Aí se você processar a imagem inteira, você vai ter algo desse tipo aqui, ó. Essa característica aqui detecta que você tem, essa coluna de 30 aqui mostra que tem uma divisão bem naquele, mostra que tem uma borda aqui, bem nessa parte da imagem, bem no meio ali da imagem. Tá? O que é interessante, aplicando esse mesmo filtro aqui em várias partes da imagem, a gente obteve um resultado semelhante. Ou seja, esse mesmo filtro ele é útil não só nessa parte aqui, ele é útil na imagem inteira para detectar borda. A ideia de compartilhar pesos é exatamente essa. A gente usa o mesmo conjunto de pesos para processar diferentes partes da imagem. E nesse caso, isso é muito útil, no caso de processamento de imagem, isso é muito útil, porque de fato isso ocorre em imagens. Como eu falei, a gente tem muito comum você ter imagens simétricas, né? No caso do carro aqui, se você tem uma roda de um lado, você vai ter uma roda de outro. Tá? Então, um filtro que detecta rodas pode ser usado para detectar rodas do outro lado da imagem. Não tem sentido nenhum você detectar um filtro para detectar rodas do lado esquerdo e do lado direito, por exemplo. Quer dizer, pode até em alguma situação pode até ser que isso faça sentido, mas a ideia é essa, você consegue aproveitar o mesmo filtro em regiões diferentes da imagem, compartilhando pesos. E além disso, a gente tem conexões esparsas. O que eu quero dizer com isso? Cada pixel aqui da saída depende de um número pequeno aqui de entradas, ou de sinais de entrada. Na rede completamente conectada, a saída depende de todas as entradas. Para você dar uma saída, você tem que considerar todas as entradas, e aqui não. Aqui a gente conecta só uma parte das entradas. A gente conecta a saída com apenas uma parte da entrada. Então, por exemplo, esse pixel verde aqui, 0, depende só dessas entradas aqui, e de mais nenhuma outra. Entendeu? Então, isso é bastante diferente da rede convolucional, que lá a gente olhava para processar esse pixel, tinha que olhar para todos os outros pixels, né, da entrada. E de uma forma análoga aqui, então, esse pixel vermelho vai olhar apenas para essa região aqui. Eles têm um compartilhamento interessante, eles compartilham esse mesmo pixel aqui. O 10 ali. Então, isso é o que essas intuições que motivam e que explicam o porquê usar convoluções para processamento de imagens.